Om Kandana Bhava Bandana Jagavandana Vanditomai Niranjana Nararupadara Niranjana Nararupadara Niguna Gunamai Mochana Agadoshana Jagadvoshana Shigdana Kai Jana Jana Vimalanayana Jana Jana Vimalanayana Vikshani Mohajai Basvara Bhava Sagara Shira Umada Prema Pata Bata Jana Yugala Charana Bata Jana Yugala Charana Tarana Bhavapa Jimbita Yoga Ishvara Jagadishvara Yoga Sahai Nirodhara Samaritamana Nirodhara Samaritamana Nirakitava Kripai. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos à continuação desta série Kirtana, uma análise, reflexão, meditação sobre significados de cânticos espirituais. Estamos nesse primeiro episódio da série, não é? Neste primeiro hino analisado nesta série, considerando aqui a contemplação de perto do hino composto por Swami Vivekananda em glorificação de Sri Ramakrishna, o Kandana Bhava Bandana. Então, eu já expus o significado de cada um dos versos cantados aqui agora por mim, numa explanação que nos faz compreender o que, afinal de contas, é esta ode maravilhosa que Swami Vivekananda compôs para a glorificação de Sri Ramakrishna e também para a glorificação de todos os ideais identificados como avataras. Não é? Então, já falamos aqui, né? Kandana Bhava Bandana, o destruidor das correntes do Sansara, não é? Aquele que é destituído de poluição, de sujeira, aquele que pela sua mirada nos purifica, aquele que pode perdoar os pecados imperdoáveis, não é? Então, aquele que é o ornamento do mundo, aquele que é a manifestação de uma época da encarnação, aquele pelo qual os devotos se aproximam dos seus pés de lótus para serem carregados pelo oceano do mundo. Muitas características lindas aqui foram consideradas nesses versos, que nos fazem compreender o profundo significado da manifestação de Sri Ramakrishna, não é? Que veio ao mundo visivelmente a partir do dia 18 de fevereiro de 1836, manifestou-se até 1886, em 50 anos, esteve presente aqui, em muitas fases, na fase final, como grande Jagat Guru, grande professor. O que esse hino nos diz? Que é muito mais do que uma pessoa com qualidades maravilhosas que esteve presente aqui, mas sim a própria manifestação da pessoa divina. E nisso, nas características, pela composição brilhante, magistral e cheia de inspiração divina de Swami Vivekananda, cada um daqueles que compreendem outros avataras, podem compreender junto com Sri Ramakrishna, podem compreender individualmente,
vão conseguir identificar na descrição que Swamiji faz aqui pensando em Sri Ramakrishna, em qualquer um daqueles que nós historicamente identificamos como avatares. É a maravilha desse hino. E hoje aqui damos continuidade, não é? Então diz: Banjana Dukkha Ganjana Karunagana Kamakato Pranapana Jagatatarana Pranapana Jagatatarana Krintana Kalido. O que significa? Nos versos anteriores falávamos, né? Jimbita Yuga Svara, Jagadi Svara, Yoga Sahai. Aquele que nesta época manifesta-se como o avatar deste ciclo, né? É o nosso professor no caminho para a união com Deus. E aqui estamos dizendo que ele é o destruidor da abominável miséria. Qual é a abominável miséria que temos aqui? Nós somos esquecidos de nossa natureza espiritual. Nós somos agarrados ao nosso senso do corpo. Nós somos agarrados às paixões mais mesquinhas que a nossa mente consegue produzir. E nisso, estamos muitas vezes de tal forma intrincados nesta abominável miséria que não conseguimos por conta própria sair. A perspectiva do ensino do Avatar é dizer: nós não conseguimos nos puxar da areia movediça, nos puxando pelo próprio cabelo. Entenda por qual razão é necessário a existência do Avatara. Porque nós não conseguimos nos puxar da areia movediça na qual estamos colocados até o pescoço, nos puxando pelo próprio cabelo. Nós não conseguimos. Eu sei que isso fere o orgulho. Eu sei que isso magoa. Eu sei que isso entristece muitas pessoas. Mas você não é Deus. E é por isso que Deus vem de tempos em tempos para nos permitir, a despeito de nossas grandes burradas, eternamente manifestadas e reforçadas através de nossas muitas e muitas vidas encarnadas, presas, confundidas aqui com o corpo e com a mente. Ele vem nos permitindo, através da sua manifestação, por ensinamentos, pelo poder e pela graça, destruir esta abominável miséria. Não será pelos nossos esforços, voluntarismos, que nós vamos conseguir isso. É ele, o Avatara, que destrói a nossa abominável miséria. Aí depois diz: Karunagana Karmakator. Karunagana é aquele que é a materialização, a encarnação da compaixão. Novamente, nós vamos estudar isso aqui no que diz respeito à vida de Sri Ramakrishna Paramahansa. Mas em todos os outros avataras, o que você tem é a característica fundamental da compaixão. Pensa na compaixão do Senhor Buda. Príncipe, bonito, inteligente, poderoso, casado, feliz. Mas ele olha para a miséria geral, a sua cultura, o background a ele era: você tem todas essas virtudes porque você conquistou isso ao longo de muitas existências, então a lei do karma vai direcionar você para moksha. Basta você seguir os princípios e você vai alcançar a libertação. Só que ele olhava tantos e tantos seres, incluindo aqui os animais, em situação tão desgraçada e tão degradante, que ele falava: deve existir um meio de ajudar a todos a diminuir a distância que eles têm desta libertação. Então ele abandonou toda a sua posição, as suas alegrias, por compaixão a todos. Veja, no esquema que ele estava incluso, bastava ele seguir os procedimentos, que ele seria o rei do mundo e ainda assim, muito afortunado, alcançaria moksha. Mas e tantos outros? Então ele quis criar um método, partiu por compaixão. Não é? Em todos os outros avatares, essa característica vai estar muito destacada, né?
Nós podemos ver o Senhor Rama, que tratava com tanto respeito os seus inimigos de combate, não é? Que tinha compaixão pelos seres, que se sacrificava, foi colocado em uma intriga dentro da corte na qual pertencia, e para afastar problemas para os outros, decidiu ele mesmo abdicar. Ele era reconhecido como uma encarnação divina por muitos, mas ele decidiu abdicar. Nós podemos falar aqui da compaixão suprema de Sri Krishna. Ele se coloca diante daqueles dois exércitos e fala: vocês escolhem como eu devo participar. Então, Arjuna escolhe Krishna para ficar do seu lado, mas Krishna diz: participarei sem, apenas te instruindo, sem nada fazer na batalha. O meu exército eu dou para o outro lado e fico do seu lado, Arjuna. Qual é a grande compaixão de Sri Krishna? A apresentação do Bhagavad Gita. Não é? Então nós temos o Senhor Jesus. Sri Ramakrishna dizia: o amor encarnado. Compaixão. Quantas e quantas e quantas são as manifestações de compaixão do Senhor Jesus? Ele estava reunido com seus discípulos, se recolhia com eles, saía do mundo para poder contemplar o seu Pai, para poder estar imerso de espiritualidade. Todo o seu assunto era Harikata, falar sobre Deus, falar sobre o Pai, apresentar o Paizinho, o Abá. Mas então vinham aqueles estrupiados, os cegos, os coxos, os famintos, os desempregados, os que tinham parentes a perder, angustiados das coisas plenamente mundanas. E o Senhor Jesus olhava para eles com compaixão e saía do seu retiro bem-aventurado e sático e ia os ajudar por compaixão. Isso ensinou a todos os seus discípulos. Estava com discípulos em uma localidade muito isolada. Eles tinham apenas aquelas pequenas coisas ali para eles mesmos poderem se cuidar, de modo muito austero. Então chegavam multidões, eles estavam com fome, e os discípulos diziam: Senhor, despeça-os, faça com que eles vão para outras cidades para que eles possam se alimentar. E o Senhor Jesus, por compaixão a eles, usava o seu poder divino para servi-los. Servi-los dentro de um ponto de vista puramente mundano. Eles não estavam indo atrás do puro néctar de suas palavras salvíficas e eternas. Ainda assim ele compreendia a miséria daqueles seres. Não é? Então vamos compreender, por exemplo, o grande Chaitanya Deva, nascido também no dia 18 de fevereiro de 1486, 150 anos antes de Sri Ramakrishna, exatos. E Sri Chaitanya estava naquele ambiente árido, seco, das interpretações monistas, impessoais, o povo esquecido, relegado como ignorante que não poderia compreender, né, as sutilezas maravilhosas do Advaita Vedanta. E Sri Krishna Chaitanya, Nimai, Gauranga, como chamava Sri Ramakrishna, este maravilhoso avatar dourado, foi levar às pessoas a mensagem do puro amor por Deus. Não existem castas, não existem limitações, não existe necessidade de grande erudição. Basta você se render ao amor a Deus e cantar os seus santos nomes. E você estará purificado. Claro, seguindo uma vida compatível com esta busca por cantar os santos nomes, você tem que ser humilde como a folha que vai pelo vento. Você não pode criticar ninguém. Então, sendo assim, cante os nomes e está tudo resolvido. Compaixão. Compaixão. Então vem Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Sua compaixão. Quantas e quantas vezes encontrou os personagens mais áridos, mais secos, orgulhosos, arrogantes, violentos. E ele apresentou o quê? A sua compaixão. Deu a eles o seu ensino salvífico, deu a eles o seu darshan, ouviu, respondeu. Não é? Que temos no Sri Ramakrishna Katarita, Sri Ramakrishna repetindo sentenças, ensinamentos por puro amor, por pura compaixão. Não é? Então essa compaixão encarnada, né? Karma Kator, que realiza façanhas árduas. Karma, né? Atos, né? Ações. Kator, a dificuldade dessas ações, ações difíceis, duras, heróicas.
Nós podemos ver isso nas imagens dos outros avatares muito claramente, não é? As grandes batalhas, as grandes confrontações. Em Sri Ramakrishna, talvez as pessoas possam ter dificuldade de entender quais são essas ações árduas. Então, nós temos a apresentação da preparação da vida de Sri Ramakrishna para o seu momento final, na sua manifestação visível como grande Jagat Guru. Swami Vivekananda dizia: o meu mestre passou mais da metade da sua vida angariando, através de austeridades, a base para poder depois ensinar. Ou seja, foi austero para poder dar. Então, toda a sua vida, antes de iniciar a fase final como esse grande professor em Dakshinawar, ele foi esse grande batalhador da luta constante pelo profundo da espiritualização. Não é? Suas façanhas estão na maneira como ele lidou com os mais variados mestres, os surpreendendo e se tornando o mestre de todos os seus gurus, incluindo aqui o seu guru Advaita, que foi ensinar para ele: corte com a espada do discernimento essa imagem ilusória da mãe. E Sri Ramakrishna mostrou para ele que era ele que nada sabia, que deveria ele conhecer Deus em pessoa. Essa história pouco contada e divulgada por aí. Se você for ver essa história manifestada aí através dos vídeos da internet, né? Você vai ver que a história para até o momento em que o professor Advaita de Sri Ramakrishna ensina para ele alcançar o estado impessoal. Aí é como se esse fosse o ensinador de Sri Ramakrishna, ele se livrasse da sua ilusão do Deus pessoal. Só que isso é um engodo, isso é um encobrimento, isso é uma falsidade, isso é uma obscuridade, isso é uma maldade para a transmissão do ensino da encarnação desta época, Sri Ramakrishna. Depois, Totapuri, esse professor Advaita de Sri Ramakrishna, não conseguia compreender porque Sri Ramakrishna continuava a cultuar e falar com esta mãe ilusória do Deus pessoal para o Advaita. Porque o Advaita Vedanta é isso, ok? É ilusão. Então, pela graça de Sri Ramakrishna, este Totapuri viu a pessoa suprema e entendeu: foi por isso que eu vim para cá, para aprender com Sri Ramakrishna. Aquilo que eu não podia aprender por mim mesmo, porque eu não posso me arrancar da areia movediça pelos meus próprios cabelos. Eu não posso, eu preciso deste avatar. Não é? Muito bem. Esse é o feito extraordinário de Sri Ramakrishna. Não é? Então nós temos depois a repetição, né? Prana, pana, jagatatarana. Prana, pana, jagatatarana. Isso que conhecemos nem a palavra jagata, como jagat, mundo, não é? Aquele que sacrificou a sua vida pelo bem do mundo. Se ofereceu como sacrifício pelo mundo. Isso é muito evidente quando pensamos aqui na pessoa suprema do Senhor Jesus, né? Seu sacrifício na cruz, a manifestação disso, né? Sacrificou sua vida pelo bem do mundo, um exemplo máximo, né? Nós temos isso também nos outros avatares. O Senhor Buda, como eu disse, sacrificou toda aquela sua posição real. Nós temos no Senhor Rama e o seu exílio. Nós temos em Sri Krishna, que se escondeu profundamente na figura de um simples pastor, não é? Se colocou como aquele acompanhante de Arjuna. As pessoas têm dificuldade até de entender isso. Como assim? Krishna é o Deus encarnado? Ele é rei? Como que ele está ali como um simples, né, auxiliar de Arjuna? O sacrifício de se colocar para ajudar a humanidade, não é? E Sri Chaitanya, que sacrificou também a sua própria vida pessoal, não é? A relação com a própria família, para tomar sannyasa, para partir, recebendo o opróbio daqueles que não entendiam o seu amor rendido, tomar sannyasa para poder apresentar como sannyasi o bhagavatismo. Em Sri Ramakrishna nós temos que esse sacrifício se deu de muitas e muitas maneiras, sobretudo o sacrifício da sua própria saúde. Em um dado momento,
Sri Ramakrishna foi orientado, a sua situação de doença vai se agravar muito se você continuar dando esses satsangs eternos. Essas reuniões em que você fala, 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 canta, canta, se exaure, está sempre disposto a ouvir, a responder. Mas ele dizia, do que vale esse corpo se não for para servir os devotos? Esse corpo é da mãe. Ele é para o oferecimento. Não é? Então, a sua vida cheia de sofrimento, cheia de renúncias e limitações, mas toda ela esplendorosamente apresentada como sinal da pureza e da alegria. Não é? O sinal máximo da alegria de servir a Deus através das pessoas. E terminamos com Krintana Kalido, que nos remete, né, ao Kandana Bhava Bandhana, aquele que corta os grilhões dessa época de trevas, que corta os grilhões dessa época de limitações. Quais são as características fundamentais da era de Kali, da era do ferro, da era das desavenças, da era da obscuridade? Paixão por luxúria e ganância. Que é Sri Ramakrishna? Que são todos os avatares, não é? A manifestação do mais alto. Renúncia. Mas sobretudo Sri Ramakrishna aqui. Seu ensino constante, a sua prática constante de pureza, apego à verdade, desapego completo pela riqueza, ao ponto de não poder tocar em metais. A sua identificação profunda como filho de todas as mulheres, a qual se colocava diante de uma prostituta na rua, se ajoelhava aos seus pés e dizia: ó, mãe, eu sei que é você através dessa forma. Quão importante, quão impactante era isso. Quão impactante era a sua posição perante as atrizes, não é? Quão importante foi a sua posição diante de uma atriz que ela mesma manifestava a representação de Gauranga, de Sri Chaitanya. E Sri Ramakrishna dizia, não é uma simples peça, é o próprio Gauranga nela. Como essa moça se tornou uma devota de Sri Ramakrishna, indo visitar Thakur vestida de homem, para não chocar as pessoas e poder visitá-lo, e tocar aos seus pés de lótus. Quando Sri Ramakrishna exaltou a pureza da mãe e disse, as outras mulheres que não forem sua esposa, vejam como mãe. O quão isso é importante nesse mundo de abuso, nesse mundo de hipersexualidade, de animalização da energia sexual. O quanto isso é prisão. Pense, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. Nos males do mundo, veja quantos deles estão amarrados por luxúria e ganância. Por luxúria e ganância e mentira. Sri Ramakrishna, então, não é? Kriyantana Kalidor, aquele que destrói, que corta os grilhões, as correntes desta era de trevas. Não é? Brilha nesta era a manifestação desta pureza. Poderíamos falar também o mesmo de Sri Chaitanya, do Senhor Jesus, de Krishna, de Rama, de Buda. Não é? Então, aqui finalizamos o significado desses versos. Vamos continuar nessa linda jornada de ouvir com profundidade, com o coração, esse hino lindo que é cantado todos os dias nos ashras da Ordem Missão Ramakrishna. Por isso que é tão importante, né? Que na Ordem Missão Ramakrishna esse hino seja vivenciado com verdade, expondo a doutrina do Avatar, de que não somos nós que vamos nos arrancar, não é? Da areia movediça puxando pelos próprios cabelos, dizendo eu sou Brahma, eu sou Brahma. Não. Não. Deus nos salva. Não é? E na casa dos devotos, evidentemente. Ensino é cantado, não é? Com incenso, com água, com flores, com panos, com velas, não é? Com cânticos, com amor, para Sri Ramakrishna Paramahansa, a encarnação de nossa época. Que
que possamos estar todos juntos aqui para a continuidade desta meditação e que todos possam cantar esse hino com todo o seu coração, com toda a sua mente. E que possamos, então, realmente louvar a misericórdia de Deus, que vem de tempos em tempos, apenas para nos fazer voltar para casa. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.